Preste muita atenção nesta palavra que você vai ouvir. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 34. Nós vamos tirar muitas dúvidas de muitos corações que não entendem, não ainda receberam uma palavra reveladora desse versículo do capítulo 24. Preste bem atenção, irmãos. Aqui diz o seguinte: em verdade eu vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. Estas são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quem escreveu foi Mateus. E o que está escrito aqui, não foi Jesus quem escreveu, mas Mateus, bem depois, anos depois da ressurreição de Jesus, quando ele está sentado à direita de Deus Pai. Porém, quando Jesus falou essas palavras, que foram escritas anos depois pelo apóstolo Mateus, quando ele falou, era cerca de o ano 35. Jesus, quando começou o ministério, tinha cerca de 30 anos. E quando ele falou essas palavras, que eles escreveram muitos anos, isto é, alguns anos depois, Jesus tinha cerca de uns 32, 33, 31 anos, mais ou menos. Não se sabe a idade certa, mas ali pelo ano 35, cerca do ano 35, isto é, depois de Cristo, contando do zero, ano 35, por ali, mais ou menos, Jesus falou aos seus discípulos, quando eles estavam saindo do templo, e eles disseram: veja, Senhor, que belas pedras esse templo tem. Então Jesus, sentando com ele no Monte das Oliveiras, disse o que ia acontecer, profetizou. Então, nesse capítulo 24, nós temos dois acontecimentos. Mas este versículo 34 confunde a cabeça de muitos crentes, católicos, cristãos. E quantos ensinam erros em nome da Bíblia? Muitos. Para eliminar todo e qualquer erro a respeito deste versículo aqui, do capítulo 24, onde nós temos não um acontecimento da volta de Cristo, mas dois acontecimentos. Aqui tem duas profecias que Jesus proclamou, disse a eles. Uma delas é a volta de Jesus, sua segunda vinda, quando ele vier dos céus, entre as nuvens com os seus exércitos de anjos. Então, para arrebatar a igreja, arrebatar os eleitos, aqueles que sobreviverão à grande e terrível tribulação, a pior de todas, como Jesus disse. Nem antes e nem depois sucederá coisa tão terrível, mas será abreviado com a volta de Cristo. Então, ele fala sobre a sua volta, a sua vinda. Os discípulos não entenderam absolutamente nada do que eles estavam falando, ensinando, profetizando. Mas depois eles foram entender. Veja que aqui no 34, ele diz que aquela geração não passará sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Do que ele falou no capítulo 24? Irmãos, corrigindo para interpretar a Bíblia e tirar a dúvida de tantos corações. Quantos deixam de seguir a Jesus? Quantos abandonam a fé? Quantos se tornam falsos pregadores?
pregando erro em nome de Deus, por não entender esta palavra aqui. Então, quando você encontrar na Bíblia a palavra tudo e todos, você precisa substituir, porque aqui existe erro de tradução. Não foi Jesus que escreveu, foi o apóstolo Mateus, mas são milhares e milhares de tradutores durante os anos que veio depois, as gerações e os séculos. Então, são tradutores modernos que nós temos aqui. São várias Bíblias e todas são diferentes. Uma não é igual à outra, mas essa palavra tudo e todos está em muitas traduções. E esta é uma palavra errada. Tudo. Esta geração disse, Jesus não passará sem que tudo. Então, está errado. Esse tudo, você tem que substituir essa palavra, que é um erro de tradução. Um erro. Para esta palavra, muitos, a maioria, muitos, não tudo, não todos. Quando você encontrar essa palavra na Bíblia, não generalize, não pegue ela de forma literal, porque senão você vai dizer, e muitos vão dizer, aquela geração passou e a palavra de Jesus não se cumpriu. Por quê? Ele disse aqui que essa geração, da época em que eles estavam pregando e ensinando o reino de Deus, o Evangelho, aquela geração do tempo de Jesus, gente de 50, 60, 70 anos, gente de menos de 50, 40, 30, da idade de Jesus ou dos apóstolos, mais novo, entre 50, 60, 70 ou mais novo. Aquela geração ali, ela passou, morreu, e não aconteceu a volta de Jesus. Ele não voltou. Mas aqui ele diz, tudo isso aqui não vai acontecer. Não acontecerá, porque esta geração vai ver, vai assistir a volta do Filho do Homem. Mas aqui, irmãos, temos dois acontecimentos, duas profecias, que, primeiro, é a destruição de Jerusalém e do templo. Sim, aquele templo erguido, na época de Herodes, estava em reforma ainda. No tempo de Jesus e dos discípulos, lá estava o templo, belas pedras, ornamentadas, tudo muito bonito. E ele disse que ali não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então aqui ele fala de dois acontecimentos, dois oráculos. E essa palavra, toda esta geração, todos os que estão aqui, você tem que remover esta palavra. Remover e corrigir, como nós estamos falando. Porque Jesus não veio e aquela geração passou. Mas ele disse, não passará sem que estas coisas aconteçam. Mudou um pouco. Sem que o que está escrito, o que estou falando a respeito de Jerusalém e do templo, esta geração vai ver, vão presenciar o que vai acontecer. Será destruído. E isso aconteceu, irmãos e irmãs, cerca de 35 anos depois, quando Jesus estava falando a respeito disso. 3 décadas, um pouco a mais, aconteceu. E pessoas daquela geração, o povo que estava ouvindo e seguindo Jesus, e aqueles que não estavam seguindo, se tornaram inimigos, não passaram, eles viram e presenciaram, sofreram muito com a destruição que veio do Império Romano, do imperador Tito. Sim, o imperador Tito reuniu seus exércitos e devastou Israel, Jerusalém, e destruiu o templo. Então, pessoas daquela geração que estavam vendo, ouvindo Jesus e os discípulos e os apóstolos, muitos deles, muitos, não todos, porque
parte deles morreram, gente mais velha, gente até mais nova, de um mal ou de outro, morreram e não viram, mas muitos, por isso não tudo, todos, deve ser substituído, é um erro de tradução. Então muitos viram, e até muitos morreram por causa desta incursão, desta guerra que os romanos fizeram contra o povo de Israel. Mas teve a presença, isto é, puderam ver e ouvir, e passar por aquilo que Jesus tinha já anunciado. Vocês estão entendendo? A volta de Jesus Cristo, este é outro oráculo. Então, isto vai se cumprir ainda. A volta de nosso Senhor Jesus sobre as nuvens do céu, a grande tribulação, o auge, em que será abreviado com a chegada do Messias. Isso vai acontecer. Está próximo, está perto de acontecer. Em nossa geração, agora. Então, vão se cumprir. Para que você entenda. Porque muitos pensam, olha, Jesus profetizou, está lá na Bíblia, que aquela geração não passaria sem que tudo isso acontecesse, o que está escrito no capítulo 24. Não, irmãos e irmãs, não é tudo. Porque ali se refere a 2 acontecimentos. E um deles se cumpriu pelos anos 70, quando o imperador Tito veio e destruiu Jerusalém e removeu aquelas pedras. E não ficou pedra sobre pedra, até hoje. Mas fala também da volta do Messias, quando ele voltar dos céus e fazer na terra a separação dos eleitos, dos escolhidos, pelos seus exércitos de anjos em todo o planeta, reunindo-os para arrebatá-los, para tomar posse da herança preparada por Deus e nosso Senhor. E aqueles que não forem dignos, todos os que não se converteram no período, no tempo da sua vida na terra, que morreram nas trevas, na escuridão, cometendo a iniquidade, esses não ressuscitarão, porque haverá uma ressurreição na volta de Jesus. Uma ressurreição universal. E em seguida o arrebatamento, é o que está escrito na palavra de Deus. Então eles ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos, ainda entre os cristãos que foram perseguidos e muitos mortos, mas aqueles que sobreviveram a esta grande tribulação e a perseguição, vão ver com seus olhos de todas as nações ímpias e pecadoras, o Filho do Homem vindo como um raio, os céus com seus exércitos, para colocar ordem em todo o planeta, destruir e aniquilar toda esta política maligna e perversa, todos os grandes e pequenos que estão corrompidos nas trevas, na escuridão, que não creem, que não se convertem, que não se liberta e que vive uma vida insensata. Serão destruídos, serão mortos pelo exército do Senhor. Sim. E o que vai acontecer? Serão aprisionados para o juízo final. Porque a volta de Jesus não é o juízo final, não é o fim de tudo ainda, pois haverá o reinado de Jesus sobre a terra. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você e a sua família.